Números capítulo 9. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus estatutos, e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. E houve alguns que estavam imundos por terem tocado o corpo de um homem morto, e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia, por isso se chegaram perante Moisés e Arão naquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: Imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, por que seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? E disse-lhes Moisés: Esperai, e eu ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, for imundo por tocar corpo morto, ou achar-se em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14 à tarde, a celebrarão, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, quando um homem for limpo, e não estiver em viagem, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado, esse homem levará o seu pecado. E, quando um estrangeiro peregrinar entre vós, e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito assim a celebrará, um mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro, como para o natural da terra. E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor se acampavam, todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E, quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor, e não partiam. E, quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia quer de noite alçando-se a nuvem, partiam. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam, e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés.